Na semana passada, o noticiário esportivo norte-americano dedicou toda a sua atenção para o draft da NFL. O draft é o processo pelo qual as equipes de futebol americano dos Estados Unidos escolhem os seus novos jogadores que vêm das universidades. Trata-se da noite mais importante para quem acompanha o esporte, não só lá nos Estados Unidos, como aqui no Brasil também. Para muitos, é o equivalente ao Oscar do futebol americano. É, portanto, uma noite de muito glamour, pompa e circunstância, mas que dessa vez, por conta da Covid-19, aconteceu toda remotamente, com os jogadores em suas casas sendo anunciados para os clubes por meio da internet e videoconferências. Dada a importância do evento, eu achei legal fazer um vídeo misturando a história dos Estados Unidos com algum time da NFL. Por conta disso, lá no meu perfil no Instagram, eu dei duas opções para as pessoas escolherem entre o Baltimore Ravens e o Philadelphia Eagles. E o escolhido para o vídeo de hoje foi o Philadelphia Eagles. Mas antes de contar essa história, eu peço por favor que você já curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, ative o sininho para receber notificações do canal e se inscreva neste canal. Finalmente, na semana passada, conseguimos ultrapassar a barreira dos 300 inscritos. E agora a gente vai atrás de mais inscritos. Qual será a nossa próxima meta? 500 inscritos? De qualquer maneira, muito obrigado para você que já é inscrito ou então que já compartilhou o vídeo com algum colega. Isso ajuda bastante, tenha certeza. A história do Philadelphia Eagles está diretamente relacionado a um período bastante turbulento da história dos Estados Unidos, que a gente chama de a Grande Depressão. Muito provavelmente você já ouviu falar da crise de 1929. Os Estados Unidos, a partir de agosto de 1929, começa a entrar numa recessão que vai se agravar em 24 de outubro de 1929, uma quinta-feira negra, como ficou conhecida, para o mercado financeiro. Após um período de breve recuperação da economia em 1930, a partir do outono desse mesmo ano, as coisas voltam a piorar e cada vez mais bancos começam a quebrar, levando com eles empresas e afetando diretamente a dinâmica das ações. Assim como em 29, que a gente viu acontecer um grande colapso bancário, em 1931 nós vamos ver isso acontecer mais uma vez, o que vai levar rapidamente à escalada da quebra de bancos e de empresas, fazendo com que o desemprego começasse a subir, atingindo o seu maior nível em 1932. Aproximadamente 25% da população ativa nos Estados Unidos encontrava-se desempregada. A crise de 29 não é apenas a crise mais famosa, mas também é a mais estudada. E por conta disso, existem vários estudos que apontam para diferentes causas que teriam feito a recessão de 29 se transformar numa Grande Depressão já em 1932. O fato é que, independente das causas, em novembro de 1932, os Estados Unidos elegeu um novo presidente que prometia resolver essa crise. O nome dele era Franklin Delano Roosevelt, que só iria tomar posse em março de 1933. Usando de todo o prestígio e de força política que os votos lhe deram, o Franklin Delano Roosevelt propõe uma série de leis para ser aprovada no Congresso que visavam promover um choque de intervenção estatal, tanto para a geração de empregos, mas também para a regulamentação dos empregos no setor privado. Junto dessas medidas vinham também o socorro às hipotecas das famílias americanas e a reestruturação do sistema financeiro e bancário. Entre essas várias medidas, destaca-se aquela que é chamada de NIRA, National Industrial Recovery Act. O papel da NIRA era estabelecer novas regras de funcionamento nos contratos do trabalho, prevendo maiores contratos coletivos, o que permitiria com que os trabalhadores se organizassem em sindicatos, restabelecendo novas regras para a jornada de trabalho e piso salarial, de tal maneira que o seu salário pudesse aumentar e com isso ele tivesse mais ganho para, enfim, voltar a consumir.
Afinal de contas, o consumo gerado pelo salário desses trabalhadores seria responsável também para a retomada da economia nos Estados Unidos. Entre as várias medidas adotadas pela NAIRA, destaca-se o National Recovery Administration, que era uma espécie de secretaria que era responsável por fazer a fiscalização dessa relação entre as empresas e os trabalhadores, mas também verificar quais as empresas que estavam cumprindo com os acordos estabelecidos com funcionários e com o governo. As empresas que cumpriam o acordo feito com o governo recebiam um selo que demonstrava para todos que ela era uma empresa que estava lutando ao lado do povo para a reconstrução dos Estados Unidos. Só as empresas que tinham acesso a este selo tinham direito a comercializar ou fornecer produtos e serviços para o Estado. Era uma prerrogativa que essas empresas fossem empresas do bem para que pudessem comercializar com o Estado. Isso, de qualquer maneira, pegava bem com as pessoas que passavam a consumir produtos das empresas que tinham o selo. E o selo era uma águia com as siglas da National Recovery Administration, NRA. Mas o que isso tem a ver com o Philadelphia Eagles? Ah, achou que eu tivesse esquecido? Muito pelo contrário, tem tudo a ver. Por quê? Filadélfia era uma cidade que respirava futebol americano. Duas das suas principais universidades, a Universidade da Filadélfia e a Temple University, tinham times de futebol americano bastante competitivos. Além disso, desde 1899, a cidade possuía um time de futebol americano profissional, chamado Frankford Yellow Jackets. Esse time vai durar até o ano de 1931 e em 1933 ele vai ser comprado por Bert Bell, um antigo quarterback da Universidade da Filadélfia e que adquire a franquia por $25. No entanto, quando Bert Bell adquire a franquia do Yellow Jackets, ele muda o nome para Filadélfia porque achava que era mais impactante e tinha mais a ver com o espírito da cidade, mas também decide adotar um outro sobrenome. Ao invés de Yellow Jackets, passaria a se chamar Eagles. A escolha do nome Eagles está diretamente relacionada com o New Deal, uma vez que faz referência a este selo que era cedido pelo NRA das empresas amigas do povo. A partir de então, o Philadelphia passava a ser também um time amigo do povo e que estava do lado do presidente Franklin Delano Roosevelt na reconstrução do país. Ou seja, naquele contexto de reconstrução dos Estados Unidos, um time de futebol americano que nascia em 1933, reformulado com um novo nome, também aderia a um símbolo da reconstrução dos Estados Unidos, que era a águia das empresas amigas do povo. O nome prevalece até os dias de hoje, é um dos times mais antigos e uma das franquias mais vencedoras da NFL. Bom, era isso. Agora, se você quiser saber a história do Baltimore Ravens ou então de outros times, de outras modalidades de esporte dos Estados Unidos, deixe seu comentário que eu gravarei com o maior prazer. Por enquanto é só, eu volto na quinta-feira. Não deixe de compartilhar e curtir o vídeo e até mais!